A Tribuna do Norte recebe o candidato pelo PSOL ao governo do Rio Grande do Norte, o professor Robério Paulino. Ele é o quinto e último candidato a participar da série de entrevistas promovida pela Tribuna do Norte com os candidatos. A ordem de participação foi determinada em sorteio, realizada com assessores de todos os candidatos e a direção do jornal. Professor Robério, para começar, né, a gente está vendo aí essa crise no governo, com as contas, né, anúncio de cortes. Em sendo eleito, como o senhor pretende restabelecer as contas do Estado? Sara, primeiro falar da minha alegria de estar com vocês aqui e cumprimentar aqueles que estão nos vendo aí em casa, né, ou no trabalho. Dizer o seguinte, há uma falsa ideia de que o orçamento do Estado, digamos, ele é insuficiente para pagar todas as contas. Isso não é verdade. Eu sou professor do Departamento de Políticas Públicas na UFRN, numa cadeira também chamada Orçamento e Financiamento do Setor Público, e o orçamento do Rio Grande do Norte ele vem crescendo seguidamente desde 2008, em média 500 milhões por ano. É muito dinheiro. É a metade de R$1 bilhão. Esse ano você pode ter, digamos, um certo congelamento em relação a 2013, né? Mas isso não justifica o atraso do salário dos funcionários, dos servidores, não justifica, digamos, o calote que o Estado está dando, por exemplo, no município de Natal, literalmente um calote na saúde pública que o secretário de saúde tem reclamado, o secretário de saúde de Natal tem reclamado, não justifica. A questão das finanças, da crise financeira é outra. É que os gastos estão sendo feitos de forma completamente equivocada, né, e em setores que não são prioritários. Você tem aí, por exemplo, centenas de juízes no estado do Rio Grande do Norte, um estado tão pequeno, centenas, com altíssimos salários, que tem casa ganhando auxílio moradia. Enquanto você chega numa escola, o bebedouro está quebrado, faltam lâmpadas. Eu fui no hospital esses dias regional de Açu, eu fiquei, Sara, horrorizado com o que eu vi. Eu entrei no Hospital Regional da Sul, completamente destruído, paredes quebradas, camas rasgadas, coisas que seriam baratos de consertar. Encontrei uma mãe chegando com a criança doente, desesperada, que teve que ser embarcada às pressas para o Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró, porque não havia um médico no Hospital Regional de Açu. No caso, sendo eleito, a redução dos gastos passaria por quê? Por essa questão de diminuir os repasses aos demais poderes? Eu acho, exatamente, eu acho que tem que rever o orçamento. Eu acho primeiro que nós temos que priorizar a educação, com aí entre 25% e 30% do orçamento, a saúde, que tem que ficar entre 20% e 25%. Né? A educação entre 25% e 30%, a saúde entre 20% e 25% e a segurança com no mínimo 15%, que são as três áreas que mais afligem a população, que a população mais reclama. Né? E os demais setores teriam que se adequar a isso. Não pode ser que o judiciário demande aí quase 4%, 5% do orçamento do Estado. Tem com altíssimos salários, num estado tão pobre, onde a população é tão pobre. Né? Não pode ser que o legislativo fique com milhões e milhões, enquanto não há, digamos, um raio-x no hospital. Isso os demais setores teriam que se adequar. A prioridade do nosso governo não vai ser adequar as conveniências políticas. A outra coisa que nós teríamos que acabar é com essa chaga chamada cargos comissionados. Entende? Então passaria também por um enxugamento da máquina, mas não nos servidores de carreira. Não naqueles servidores que vão atender a população, o professor, o servidor da saúde. Esse nós vamos valorizar, inclusive salarialmente. Nós queremos cortar os excessos na máquina de custeio, de viagem, de publicidade, e especialmente esses cargos comissionados. Eu estimo que possa haver no Rio Grande do Norte entre 7 e 8 mil, no estudo que fiz, entre 7 e 8 mil cargos comissionados entre o setor, entre as prefeituras e o Estado. Não tem esse número preciso, quanto é do Estado e quanto é da Prefeitura, mas isso é um absurdo. Você vai, por exemplo, no Japão, o primeiro-ministro do Japão, quando chega ao governo, o que equivale ao presidente da República, ele pode nomear apenas 10 pessoas. No Rio Grande do Norte, digamos, se nomeiam milhares. No Brasil, o presidente da República nomeia 40 mil. Isso tem que acabar. E isso drena muito dinheiro que falta no Valfredo Gurgel, que falta no hospital regional, que falta na escola. Então nós vamos remodelar completamente, a partir do orçamento estadual do Estado, um orçamento voltado para as prioridades que a população mais demanda. Certo. A gente tem visto também, as estatísticas mostram o aumento dos índices de violência, com crescimento de homicídios, agora com uma onda de assalto a ônibus. Qual a sua proposta nessa área para reequilibrar também, para melhorar as condições da segurança pública, candidato? Sara,
Evidentemente que nós temos que investir também na questão de ter policiamento, nós temos que recuperar muitas viaturas que estão paradas, mas eu acho que o modelo de segurança, ele está completamente equivocado. Tá certo? Porque você não resolve violência com mais violência, com os policiais atirando contra a juventude pobre e negra na periferia. Entende? Você não resolve com atitudes irresponsáveis de alguns jornalistas, me perdoe, não estou me referindo a você, que estimula a violência com as próprias mãos, e depois nós vimos casos tão deprimentes que nos envergonham enquanto seres humanos, como aquela senhora no Guarujá morta a pauladas por um boato. Isso é voltar à barbárie, ao tempo da caverna, né? Eu acho que nós estamos numa sociedade civilizada e nós temos que entender a raiz do problema. Qual é a raiz do problema da violência? É o problema da imensa desigualdade social no país e no nosso Estado. Nós queremos combater a violência, investindo pesadamente aonde, Sara? Na educação. Em criar bons empregos para a juventude. Dar alternativa de esporte, cultura e lazer nas escolas, na periferia da cidade, para afastar o jovem da criminalidade, para que o garoto lá da periferia da cidade não vire aviãozinho do tráfico, por falta de opção. Entende? É evidente que se você dá alternativas, entende? Como a educação integral, que a gente quer implantar paulatinamente, você vai reduzir os índices de violência. Nós não estamos... Há um problema imediato. Nós temos que combater o problema imediato, investir em prevenção, em inteligência, né? Eu tenho alunos policiais meus na UFRN que me disseram há uns 3 meses que das 17 viaturas que atendem a Zona Norte de Natal, tinham 3 funcionando. As restantes estavam quebradas ou paradas por falta de gasolina. Isso é um absurdo. Então é evidente que nós temos que atacar, reequipar delegacias, informatizar delegacias. As delegacias de Natal não falam uma com as outras. Nós estamos na época da internet, mas as delegacias não são informatizadas. Estão na idade da pedra, isso é um escândalo. Desse plano de curto prazo, o que seria a prioridade? Aumentar também a questão do efetivo de chamar os concursados, a categoria. Eu acho que nós temos que valorizar os próprios policiais, fazendo um plano de carreira que os policiais demandam e investir centralmente em inteligência e prevenção. Por exemplo, vou dar coisa simples, identificar todas as ruas em Natal e nas cidades do interior que são mais perigosas e fazer uma iluminação melhor, colocar câmeras que é muito barato. Uma câmera hoje em dia é uma coisa muito barata. Por que não se coloca uma rede de câmeras em toda a cidade para monitorar, digamos, esses pontos mais perigosos? Porque você que é mulher, você sabe, tem alunas da UFRN que reclamam que daquele ponto, que ela desce na Zona Norte ou na Zona Oeste, ali no ponto de ônibus, até chegar em casa, 150 metros que ela anda até chegar em casa, é um horror. Por falta de iluminação, por falta de segurança alguma. Então, é possível ter medidas simples, entende? Como reequipar as delegacias, pôr essas viaturas para funcionar, mas ao mesmo tempo nós queremos inverter completamente o modelo de segurança, sem tentar combater a violência com mais violência, ou seja, investindo na redução da imensa desigualdade social no país, melhorando a educação, a cultura, o esporte e o lazer para a juventude. Como educador, né, seria uma área prioritária no seu governo, caso o senhor seja eleito, a questão da educação, que propostas o senhor traz nessa área? Sem dúvida, olha, eu sou professor há 30 anos, então tenho um sonho imenso de ver um país, um estado sem tanta ignorância, sem tanta incultura. Eu não acredito num país, que qualquer país tenha futuro sem educação, né? Então, uma coisa que me envergonha, tá certo? Como nordestino, morei muitos anos em São Paulo, mas voltei alguns anos, sempre me envergonhou no Nordeste, é o índice de analfabetismo que nós temos ainda. 1 em cada 5 potiguares praticamente ainda é analfabeto. Nós estamos no século XXI, na época da internet. Isso é uma coisa vergonhosa. Se diz que o Estado é livre da febre aftosa, mas nós não podemos dizer que o nosso Estado é livre do analfabetismo, né? Então nós queremos fazer um grande mutirão com as universidades, com os professores, com os movimentos sociais, para acabar com essa vergonha, o analfabetismo em no máximo 8 anos. Na prática, como é que isso acontece? Assim, em 8 anos, erradicar esse analfabetismo? Nós vamos identificar essas pessoas, vamos lhes dar, como se faz no Pronto, dar-lhes uma pequena bolsa, né? Levá-las à escola em aulas noturnas, em cada cidade, em parceria com as prefeituras, identificar e dar um pequeno incentivo a essas pessoas a voltarem à sala de aula, porque elas sentem vergonha. Porque já passaram, de certa forma, da idade normal da escolarização. Então nós temos que identificar essas pessoas e dizer que o Estado vai acolhê-las, para que a gente possa, digamos, em 8 anos no máximo, fazer o que fez o Japão, o que fez a Coreia do Sul, que foi acabar com essa vergonha que é o analfabetismo. Além disso, nós queremos investir pesadamente em recuperar as escolas e elevar o salário dos professores. Por quê? Ninguém hoje no Estado, no Brasil, quer mais ser professor.
porque o salário é tão baixo que é uma evasão, as pessoas estão largando de ser professores para fazer concurso, né, como policiais ou como outras profissões, né, porque está desvalorizado salarialmente a categoria de professor. Nós temos que atrair os melhores profissionais que saem das universidades para querer vir para a sala de aula. É isso que os países mais desenvolvidos, como a China, como o Japão, hoje que são países de ponta, estão fazendo, valorizar imensamente o professor. E por último, não é possível fazer essa mudança sem aumentar o orçamento. Eu sou economista e sei, o microfone, o papel, aceita tudo. Todos os candidatos vão falar a favor da educação, os que passaram por aqui, inclusive. A questão é como eles vão fazer. Sem aumentar a dotação no orçamento, não muda. Então, nossa proposta é levar para, no mínimo, 25%, idealmente 30%, né, do orçamento estadual para a educação. Sem isso, não muda nada. E na área da saúde, quais são as prioridades? A área da saúde, a primeira coisa vai ser recuperar os hospitais regionais. Sara, olha, eu já lhe contei o caso do Hospital Regional de Açu. Eu entrei também esses dias, pedi para visitar o Valfredo Gurgel. Olha, aquilo parece um filme de horror. Entende? A gente vê fotos de pessoas nas macas, nos corredores, mas eu fui na enfermaria atrás e encontrei pessoas cirurgiadas em colchonetes no chão. Na enfermaria que fica atrás do Valfredo. Ali dentro morrem 210 pessoas em média por mês, 7 ao dia. Eu tenho um irmão meu que é médico dentro do Valfredo. Esses dias ele me dizia, chegou chorando em casa, dizendo que perdeu um garoto com 16 anos, acidentado de moto, e dizia: doutor, não me deixe morrer, não me deixe morrer. E meia hora depois o garoto foi embora. Entende? Por falta de condições de atendimento. Nós vamos recuperar esses hospitais imediatamente. Recuperá-los, isso implica ter verbas, valorizar o servidor, entende? E recuperar os hospitais regionais e os postos de saúde lá embaixo. Porque não adianta mandar um médico para o interior se ele não tem condição de resolver o problema ali. O médico ou a enfermeira tem que ter condições e equipamentos para resolver o problema no local, lá embaixo, sem que o prefeito tenha que pegar a ambulância, embarcar o doente para jogá-lo aqui no Valfredo Gurgel. Além dessa parte de estruturar os hospitais, né, uma dificuldade muito grande que se encontra é como atrair esses profissionais para atuar principalmente no interior. Né? Uma das opções hoje seria a terceirização. Como é que o senhor vê a questão da terceirização da saúde ou o que seria essa proposta para garantir que esse profissional estivesse nessa rede já estruturada? Sara, a terceirização não é saída. Eu digo para você, vá a um atendimento hoje dos convênios de Natal, você vai esperar tanto ou mais que o hospital público. Às vezes o atendimento do hospital particular aqui em Natal está mais demorado do que o Valfredo. Entende? A terceirização é uma forma de privatização, é uma forma de sucatear e quebrar. E com essas cooperativas, vai se quebrando o serviço público. Nós queremos recuperar aquilo que é público e não terceirizar. Agora, não adianta você querer levar um médico, ou cubano, ou argentino, ou brasileiro, para o interior, e o cara não ter sequer, o médico não ter onde ficar hospedado. O médico não é um mágico que com estetoscópio vai resolver o problema do doente, ele precisa ter condições, ele precisa ter equipamentos ali. Porque quando o médico que está no interior, ele manda o doente para o Valfredo ou para o Tarcísio Maia em Mossoró, é porque ele chega à conclusão que ele não tem condição de resolver o problema, porque ele não tem ali equipamentos para resolver. Então nós temos que equipar os hospitais regionais, melhorar os postos de saúde, como eu falei, porque há problemas que não precisariam vir para o Valfredo, que poderiam ser resolvidos lá embaixo. Para isso é necessário aumentar a dotação do orçamento para a saúde, que para no mínimo 20% e se preferencialmente ao longo do governo até 25%, senão nada feito. A gente está chegando já ao final da entrevista, né? Para encerrar, candidato, na eleição municipal, né, nas últimas eleições, o partido ele fez alianças com o PSTU, conseguiu uma boa colocação. Por que essa aliança ela não continuou para as eleições majoritárias de 2014? Nós conversamos e insistimos com os companheiros do PSTU para fazer uma frente com eles. Aqui no nosso caso fizeram em vários locais do país, aqui não fizeram, preferiram sair sozinhos, nós respeitamos. O PSTU é um partido que está conosco, aliado nas lutas sociais, é isso. Agora, o que eu queria dizer é que, independentemente disso, Sara, o mais importante não é isso, é nessa eleição, é que as pessoas não votem nessas velhas famílias, nessas velhas oligarquias que dominam o nosso Estado, tá certo? É isso que é importante. Não adianta as pessoas reclamarem e chegarem na eleição repetirem os votos no menos pior ou nos mesmos políticos de sempre, tá certo? Você acha que sem essa aliança que foi, né, acabou não se viabilizando, isso dificulta, assim, trouxe mais dificuldade para os partidos de forma... Não vejo. Vou lhe dar uma boa notícia, Sara. Nós temos pesquisa que já estão nos dando 10% em Natal. 10% em Natal.
Os partidos de esquerda aqui sempre tinham votações muito pequenas e nós vamos passar bem disso. Nós estamos aí, pesquisa na nossa mão, já estamos com quase 6% no Estado, passando de 10% em Natal e mesmo sem aliança, porque as pessoas estão vendo no PSOL uma alternativa do novo, uma alternativa, digamos, que pode ser com uma alternativa contra essas velhas famílias que dominam o nosso Estado. Então, eu acho que seria bom que houvesse essa aliança, mas mesmo sem aliança nós estamos crescendo e muito rapidamente. Ok, a gente chega ao final, agradece a participação, candidato, e encerra aqui a série de entrevistas promovidas pela Tribuna do Norte com todos os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte.